Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando no livro de Mateus. É um livro lindo. É o nascimento, é os ensinamentos, é os milagres, é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É o primeiro livro do Novo Testamento. É onde o véu se rasgou. E a misericórdia e a graça do Senhor acompanham a toda a humanidade. Hoje vamos aprender no capítulo 18, do 21 ao 35. Hoje vamos terminar esse capítulo. O tema é: tenha cuidado com a sua falta de perdão. Tenha cuidado para não ter misericórdia daquele que errou com você. Tenha cuidado para aquele que você sabe que errou, não vai pedir perdão. Tenha cuidado, porque se você tiver assim no seu coração, tem muita soberba, tem muita prepotência, tem muito eu. E o Senhor trabalha. Porque Jesus não tinha pecado e veio por toda a humanidade para sofrer, ser massacrado, humilhado, ridicularizado, morrer e ressuscitar. Na cruz ele disse assim: Pai, perdoa, que ele não sabe o que faz. Aí como é que eu e você não quer perdoar? Como é que eu e você não tem misericórdia do próximo? Como é que eu e você não reconhece quando erramos? Tenha cuidado. Vamos aprender na palavra, porque temos que ter cuidado. Mateus 18, a partir do 21, o empregado mau. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Para quem não quer perdoar, 7 vezes já passa dos limites, não é verdade? Olha o que o Senhor diz. Não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Você tem ideia do quanto você tem que perdoar? Mas, Beth, quem errou comigo é o culpado. Sim, ele pode ser totalmente culpado, mas você já errou com outros. Porque a Bíblia diz que ninguém é bom, bom só é Deus. Tem pessoas que você e eu nem sabem e erramos. Tem pessoas que a gente errou sem querer, mas errou. Temos que pedir perdão. Temos que entender que todos nós somos falhos. Temos que entender que não fazia sentido Jesus, tão santo e maravilhoso, passar tudo o que ele passou. Mas ele obedeceu o Pai para eu e você ser salvo, para a humanidade. Então, como é que eu e você não quer perdoar? Às vezes, coisas tão bobas. Pode ser bobo e pode não ser. Tem que perdoar. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Observe bem a parábola que Jesus ensinou a Pedro. É a mesma parábola que ele ensina a mim e a você, que ele nos desperta neste dia. Tenha cuidado com sua falta de perdão. Veja o que Jesus fala nessa parábola. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Milhões, não era 1000, era milhões. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fosse vestido como escravo e empregado, e sua esposa e seus filhos, e que fosse vendido também tudo que ele possuía. Veja que o rei ordenou que ele ia ser escravo, sua família ia vender tudo, eles iam perder tudo. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. Ele foi sábio, ele se ajoelhou, ele pediu misericórdia. E é nesse momento que eu quero te dizer que do jeito que esse rapaz, esse homem fez com o rei, a gente tem que fazer diante do Rei dos Reis. Porque ele fez diante de um rei que era humano. E a gente tem que se ajoelhar e pedir misericórdia ao Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, toca no coração de alguém para me perdoar. Porque a Bíblia diz que até os nossos inimigos, quando a gente tem paz com Jesus, ele faz que tenha paz conosco. Não faz sentido o inimigo ter paz com você e comigo. Mas Jesus faz isso. Mas se eu e você também tiver misericórdia e reconhecer nossas falhas. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora.
Veja, quando ele se ajoelhou, quando ele foi humilde, quando ele se humilhou, o patrão teve pena dele. Perdoou a dívida, porque ele teve uma atitude nobre. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que ele devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudir, dizendo: paga o que me deve. Veja o que é a pessoa que não tem cuidado com a sua falta de perdão. O rei perdoou ele, que não tinha como ele pagar aquela dívida. Agora, o outro que devia ele, bem inferior ao que ele devia, ele começou a sacudir. Tem gente que é assim. Quer ser perdoado, mas não perdoa os outros. E às vezes o perdão seu e meu é muito grande que alguém tem que perdoar. Mas quando chega a vez da gente perdoar alguém, a gente não quer. O Senhor vê todas as coisas. Ele conhece o que está no meu e no teu coração. Ele vê nossas atitudes, do nosso levantar ao nosso deitar. Ninguém engana o Senhor. O Senhor pode estar do outro lado. Ele conhece quem está aqui no Brasil e quem está no exterior. A Bíblia diz lá em Jeremias 23, 23, que Ele é Deus de perto e de longe. Então, do jeito que você quer e eu, que tenho misericórdia com nós, a gente tem que ter com o próximo. Porque esse débito aqui, que esse homem devia, ele era bem inferior ao que o rei perdoou ele. Então, o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Além dele não concordar, ainda deu uma de justiceiro. Mandou prender. E ele, que devia o dobro do que essa pessoa devia a ele. A Bíblia diz: faça com o próximo o que você quer que façam com você. Fizeram com ele algo nobre, o rei perdoou ele. Mas ele simplesmente, uma dívida bem inferior a esse devia a ele, ele colocou na cadeia. A Bíblia diz que o Senhor não tem um culpado por inocente. Então vamos ter cuidado com nossa falta de perdão. Vamos ter cuidado com nossa falta de caráter. Vamos ter cuidado com nossas atitudes, porque o que a gente plantar, a gente colhe. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Sempre tem alguém observando nossas atitudes, seja boa ou seja ruim. Veja o que ele fez com o servo, no instante seu patrão soube. Veja as consequências. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. É assim, aquele homem representa Jesus, que perdoou o meu e o teu pecado, jogou no lago do esquecimento. Às vezes a gente fez mal a outras pessoas, a gente pecamos de forma que não deveria e nunca poderia ter feito. Mas a misericórdia de Jesus foi tão grande que nos alcançou, nos perdoou, nos deu nova roupagem da salvação e a gente tem que ser grato por isso. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. Esse rei representa Jesus, que teve misericórdia de mim e de você, que perdoou nossas falhas. Cabe a gente perdoar o próximo, independente do que aconteceu, porque nós somos falhos, todos nós. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Veja que a dívida dele era superior à que o rapaz devia a ele, que é a outra pessoa. Mas agora o rei mandou chamá-lo e mandou botar ele na cadeia e ele ia ter que pagar tudo. Sabe o que é isso? Falta de respeito com o próximo. Sabe o que é isso? Esquecer de onde saiu e querer pisar os outros. Querer cobrar enquanto quer ser respeitado e honrado. Porque ele foi, mas não valorizou. Fez tudo ao contrário. E o que se planta se colhe. Jesus terminou dizendo: isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Jesus contou essa parábola e disse que do jeito que esse rei mandou chamar esse patrão ele e fez ele ficar preso até pagar tudo que ele devia e com certeza ele não ia ter condições e ficou preso. É assim que Deus vai fazer comigo e com você.
no dia do julgamento, se a gente não se arrepender. Então, vamos se arrepender dos nossos pecados. Vamos entender quando erramos. Vamos pedir misericórdia de joelho, adorar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor e dizer: Senhor, eu sou um pobre, miserável pecador e pecadora. Tenha misericórdia de mim. Me ajude, me dê uma nova chance. Mas a mesma coisa você e eu tem que fazer com aquele que errou com a gente. Porque se a gente fizer, aqueles que a gente errou com eles também vai fazer conosco. Porque o que se planta se colhe. Então tenha cuidado a não esquecer também de onde você saiu. Você tem uma vida muito difícil, de repente Deus te exaltou, agora está humilhando tudo e todos. Não reconhece quem foi antes. Tenha cuidado. Porque o meu pai dizia uma coisa muito interessante, não está na Bíblia, ele dizia assim: a roda gigante gira, e como gira. Quem está hoje embaixo pode amanhã estar em cima, ou ao contrário. Então vamos perdoar, vamos pedir perdão a quem erramos. E vamos entender quando Deus dá uma posição de honra, que nós somos falhos. E vamos respeitar as pessoas, não se achar melhor do que ninguém. Porque ninguém é melhor do que ninguém. O grande e o poderoso é o Senhor. Quando o jovem rico chegou e disse: bom mestre, disse: por que me chama de bom? Bom só é Deus. E ele era bom. Mas ele quis mostrar como ele estava sendo humano ali, que humano ninguém é bom. Bom só é Jesus Cristo. Você pode dar esmola, pode fazer o que for, você é cheio de falha. Você tem que reconhecer e se entregar a Jesus como seu único Senhor Salvador da sua vida e pedir transformação para estar no céu e perdoar o próximo. Então lembre-se, tenha cuidado com sua falta de perdão. Vamos perdoar, vamos reconhecer nossas falhas e vamos pedir socorro ao Senhor para cada dia mudar, para um dia morar com Ele no céu. Porque tudo aqui passa e lá é eterno. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.